noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Boa noite, Lourdinha, André. prima. Boa noite, boa noite. Boa noite. Iniciei a gravação, Boa tá? noite, Ok. boa noite, Lourdinha. Boa noite a todos. Lourdinha, que eu não falei. Bom, vamos lá, já está gravando. Nós vamos hoje, né, estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 343, tá? É a última pergunta sobre o prelúdio da volta do Espírito, né? Elisa, vamos lá? 343. Todo mundo já achou? 3. É a pergunta. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7. Pergunta 343. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são algumas vezes espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Boa noite, José Antônio. Boa noite, Sandra. Bom, a pergunta é essa. Às vezes a gente sonha com pessoas que nós nunca vimos, né? E parece até que nós, assim, são grandes amigos nossos, não é isso? Que a gente, né, tem, não se lembra, nós não nos lembramos dele, né? Não nos lembramos. Então, geralmente, esses amigos nossos, a gente pode até expandir um pouco essa pergunta, em desdobramento, né? Nós estando em desdobramento, não só isso vai acontecer conosco, né? Nós vamos receber muitas e muitas visitas. Tem as desejáveis, as indesejáveis, né? Que são alguns inimigos que nós tivemos no pretérito ou mesmo no presente, também desencarnados. E assim, né, um número muito grande de coisas pode acontecer durante o nosso desdobramento. Tá? Nós temos na literatura espírita muitos casos a respeito disso, né? Muitos casos. Nós temos, por exemplo, quando no livro Há 2000 Anos, quando o senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, vai se encontrar com Jesus, é muito bonita a passagem, acho que nós já lemos aí, né? Ele vai para debaixo de um bosque, debaixo de umas árvores. Boa noite, Mário. E de repente... Boa noite. Ele sente que dorme, né? Que cochila, e quando ele sente que cochila, de repente ele escuta passos. Né? E esses passos é nada mais, nada menos que Jesus com uma boa proposta para ele. Uma proposta que Jesus faz todo dia para cada um de nós. E nós ainda parece que não levamos muita fé, que ele não levou, né? Aquela famosa pergunta: o que é que você quer agora? Seu minuto de glória ou séculos de sombra? Né? Ele optou pela segunda opção. Ele veio ralando em 2000 anos, aí agora que parece que ele está uma melhorada. Né? E o que fiz eu? Eu fui em alguns livros, só para a gente ter uma ideia sobre essa questão dentro da doutrina. Por exemplo, no livro, não botei eu não tive tempo hoje, foi um dia muito ocupado para mim, eu não coloquei, por exemplo, o Missionário da Luz. É uma passagem interessante, que pode acontecer com qualquer um de nós, nós nem vamos saber. O Missionário da Luz, no capítulo 7, uma pessoa passa mal, se nome Antônio, a mãe pede assistência, uma assistência ao Alexandre, que é um chefe de equipe de socorro também. E olha só que coisa legal que vai acontecer aqui. Vamos ler só 4 ou 5 parágrafos, só para a gente... Né, não. Vamos lá, Elisa, onde nós paramos? André. Vamos lá. Alexandre, a pessoa passa mal, o Alexandre vai fazer um pedido aqui muito importante. Sobre esse pedido que nós vamos falar agora. Vamos lá. André, mantinha-se em prece
cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto, e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente. O instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava a atribuição de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Olha só que legal, tá? A pessoa está passando mal, vem um grupo de espíritos ajudá-lo, e olha o que ele está pedindo a um dos espíritos lá. Traga alguém aqui, né, emanações de algum dos nossos amigos encarnados. Ou seja, nós podemos também visitar alguém que nós nunca conhecemos, nunca vimos na nossa vida, como em socorro, prestar socorro, prestar auxílio. Assim como vice-versa. Nós podemos estar, né, doentinhos, ver alguém, algum grupo de espíritos, né, e traz alguém para nos ajudar. Por quê? Porque o encarnado precisa da energia dos nossos irmãos desencarnados, mas também de outro encarnado. Tá? Para isso que o Alexandre chama um grupo de apoio, né? E esse grupo de apoio vai trazer um irmão encarnado chamado Afonso, e vão juntos, né, fazer tipo o André até fala, que parece até uma analogia que o André Luiz fala, parece uma transfusão de sangue, tá? Que vai tirar a energia do encarnado, passar para outro encarnado para auxiliá-lo. E aí tem até uma coisa interessante que é do livro, não é nosso assunto, mas aí tem uma moratória. Tá? O que é moratória? Aquele espírito talvez desencarnasse naquele momento. Mas, como ele não podia desencarnar naquele momento, o Alexandre conseguiu mais 5 meses. 5 meses. Ou seja, o fluido que o Alexandre colocou ali, tá? O fluido extra, para mais 5 meses. Desencarnar 150 dias depois, mais ou menos. Tá? Então, tudo isso acontece com a gente dormindo. Olha que coisa interessante. Na realidade, nós não estamos dormindo, isso está acontecendo, né? Conosco, a nosso favor, ou nós cooperando, ou contra nós também. Tá? Esse é um caso que eu não coloquei. Eu coloquei assim só um nome de livros, porque é muita coisinha, entendeu? E é isso aí, para não ficar... Às vezes não há necessidade de imprimir a página, porque é só uma palavrinha, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então, estão buzinando, mas falar não quer. Eu não posso gritar, Elisa. para, gente. Aqui ainda há pouco parou o carro do ovo. Pode né? fechar, missionários? Pode fechar o missionários, tá? Então deixa eu Então, guardar, senão não aguento. Causinhos que acontecem conosco. Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. Se nós podemos, né? Como é que é a pergunta? O que nós vemos em sonho, né? Que nos testemunham, Testemunham afeto e que então, se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? entendeu? E outra coisa, mas nós quando estamos em desdobramento, infelizmente, nós ainda não estamos ainda muito assim acostumados. Apesar de nos desdobrarmos todos os dias, nós ainda não temos aquele desdobramento consciente. Né? Nós não estamos acostumados. Existe aí hoje, né? A gente vê principalmente no espiritualismo, o Valdo Vieira mesmo criou a corrente da projectologia, é isso? Né? Ele ensinava o desdobramento astral. O Miramês também tem um livro, Desdobramento Astral, etc., né? Que é outro espírito. Iniciação à viagem astral que ele tem. Iniciação à viagem astral, Lancelin, né? Que é o nome do outro espírito. Né? Então, a gente vê muito esse assunto, Miramês já é no espiritismo, né? Vê muito esse assunto sobre essa questão do desdobramento, mas nós temos grandes dificuldades ainda,
A maioria de nós, não estou falando todos, alguns já têm essa facilidade de desdobrar e, né? Porque a gente pensa que esse negócio de desdobramento é uma coisa fácil. Não é. Porque o próprio André Luiz, desencarnado, tá? Desencarnado, ele, no seu primeiro livro, ele nos mostra que ele não conseguia andar no plano espiritual. Não conseguia andar de forma alguma. E é a primeira vez que veio aqui visitar a família, já no final do livro, Nosso Lar, ele veio acompanhado. Aí depois ensinaram aquele caminhãozinho da roça para ele, que ele só sabia vir aqui na crosta e voltar para Nosso Lar por aquele caminhozinho. Ele não sabia vir por outro caminho. Quando começa o livro Os Mensageiros, ele toma um susto, porque o Aniceto, que é o instrutor, já pegam eles, né? Ele e o outro, não me lembro quem é o outro, o Hilário, não sei. Não, o Vicente, outro médico, e traz já por um caminho totalmente desconhecido para ele. Antes ele tinha um caminho asfaltado, bonitinho, cheio de florzinhas do lado. O Aniceto já traz um caminho cheio de pedras, despenhadeiros, abismos, né? Ele se assustou. Quer dizer, o próprio espírito desencarnado, de início, ele não sabe andar no plano espiritual. Imagine nós encarnados que estamos, né? Aí que no livro Os Mensageiros, eu não pedi para tirar a página também, que nós vamos comentar também só uma coisinha à toa. No capítulo 38, quem quiser depois dar uma olhada no capítulo todo, é uma casa de família da dona Isabel que se torna um pequeno centro espírita à noite, tá? É uma casa até de apoio para os espíritos da colônia Nosso Lar, que vêm tarefas aqui na crosta, na terra, e aproveita lá para um repouso, para um encontro, um abastecimento, que as energias lá são excelentes, né? E o que ele fala aqui? Logo no início, Elisa, só um pedacinho da primeira travessão. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Olha só, nós chamamos de sonho, mas nós estamos desdobrados para uma outra opção. A primeira nossa opção aqui foi falar sobre a questão do atendimento espiritual referente à saúde. Agora vai ser para instruções. Olha só o que ele vai falar aí. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa esfera, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Ou seja, na rua, no trabalho, fica difícil. A própria casa da pessoa, o ambiente não é muito legal, também não se consegue passar, né, realizar esse encontro assim, satisfatoriamente. Não se consegue dar essas discussões conforme tem que dar. Então, se escolhe lugares. Muito de nós, né, eu mesmo já fui levado lá no Centro Espírita, Maria Vaz, eu me lembro de 2 vezes. Né, eu me lembro 2 vezes fui levado. É interessante isso, porque eu não costumo lembrar de sonhos, não. É muito raro eu lembrar de sonhos. Mas eu me lembro que eu cheguei, subi a escadaria, o Antônio Carlos estava lá e ainda falou, ela está te esperando ali. E era ao contrário o Centro Espírita. Em vez de eu ir para frente, eu fui para trás. Né? E estava lá, eu me lembro bem da silhueta, que é uma senhora chamada Amália, que é uma das, né, digamos, das guardiões do centro, já desencarnada há muito tempo. E conversei com a Amália, porque eu conversei, ó. Lá está vindo, não me lembro de nada. Deve ter sido alguma bronca para variar, né? Algo assim normal, não puxãozinho de orelha. Tá? E vamos pular então, Elisa, deixa eu ver aqui. Olha o que acontece conosco na maioria das vezes. Outra página, os espíritos encarnados, Elisa. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Ou seja, nós, quando estamos desdobrados, nós não temos lucidez. Às vezes, quer dizer, por isso que eu falei, quem já está acostumado tem a lucidez. Tem gente que se lembra dos sonhos com muitos detalhes. Apesar que nesse livro aqui, em algum lugar que eu não vou procurar, diz que nós só nos lembramos de uma pequena parcela dos sonhos. Por quê? O que acontece? Nós, conforme ele fala aqui, né, consolidação dos laços físicos. Quando nós realmente já estamos encarnados, tá, principalmente na fase adulta, nós temos o nosso cérebro humano. Apesar que tudo que nós recebemos vai ao cérebro espiritual e volta para o humano, em vigília,
nós gravamos aqui. Fica gravado nessa mente. E quando nós estamos desdobrados, nós não estamos usando a mente do cérebro do corpo físico, a mente humana. Estamos usando a nossa mente lá no perispírito, digamos assim, tá? E o que acontece? O que entra lá, não entra aqui. Aí nós não conseguimos nos lembrar de tudo. Alguma coisa ainda vaza quando nós acordamos em cama em vigília. Mas na maioria dos casos, não vaza. Tá? Muito pouco que vaza. Aí vem as confusões. Daqui a pouco nós vamos ver aqui nesse livro uma confusãozinha. Vamos lá. Onde parou ele, Elisa? Vamos lá, Parei continuar. sem a obliteração Isso. temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Porque cada problema que eu tivesse, qualquer um de nós, hoje à noite eu resolvo isso. Nós não íamos mais correr atrás. Né? Íamos depender dos espíritos. Os espíritos estão aqui para fazer nada assim para a gente, não. Eles nos ajudam, nos intuindo, nos mostrando um bom caminho, mas o trabalho mesmo é nosso. E se nós realmente tivéssemos essa brecha, né? Não falo todos, mas eu falo pelo geral, tá? Nós realmente, como nós não gostamos muito de trabalhar, principalmente no bem, né? À noite eu resolvo isso, à noite eu vou ver qual o conselho que eu tenho. Aliás, nós vemos, infelizmente, muito isso. Na casa espírita não existe isso, mas na Umbanda, o que é que a pessoa vai lá na Umbanda? Quer se aconselhar com o preto velho. E tem que ser preto velho. Se chegar lá o médium, o cavalo, não sentar num toquinho de madeira, não acender o cachimbo, né, e falar mesmo enfim, e esse preto velho não está com nada, é muito moderno, não serve para mim não. Ainda tem isso. Né? Nós gostamos disso, né? Daquele mistério, aquele sensacionalismo. Uma vez o Frederico Sampaio, né? Se eu não me engano o nome dele, era tratando de Voltaire como espírito. Ele era um espírito bem evoluído, encarnado entre nós. E uma vez ele falou que tinha um médico fazendo grandes feitos ali no centro do Rio de Janeiro, e ele desejou ir lá conhecer esse médico, apertar a mão dele, bater um papo. E chegando lá, estava na hora do atendimento, o médico recebendo um pai de santo lá, um preto velho, né? Um pai de santo, não, um preto velho. Boa noite aí, tá? Quem chegou, não está dando para ver, sei que chegou alguém. E chegando lá, o espírito, quando viu o Frederico, ele se levantou e, poxa, tudo bem, senhor, que prazer ter o senhor aqui, e falou normalmente. Né? Tirou aquela fantasia de preto velho que ele faz aquilo porque as pessoas que vão lá necessitam. E falou normalmente com o Frederico. Quer dizer, infelizmente, nós ainda precisamos, muitos de nós precisam disso. E isso não é legal. Cada um tem que se virar mesmo. Mão na massa, trabalho. Tá? O que estão falando aqui. Continua, Elisa. Peraí. O José Antônio botou assim: algumas pessoas vão atrás de fenômenos esperando que os espíritos lhe digam o que fazer. Exatamente, é isso aí. Aí é o tal parasitismo que está falando aqui nessa leitura. Né? A gente, vamos ver o que o espírito me dá o conselho que lá né? Ainda fala o meu preto velho, ainda se torna dono do preto velho, ainda tem isso também, o meu preto velho. Né? Não é bem assim, né? Aí diz aqui assim: alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Que eu estou falando. Eis Tá porque, vamos lá. eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós permanecem vacilantes, enfraquecidos. Veja aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo, Então, para aí? Não, olha só, agora vai mostrar o que eu quero mostrar. A vovó da menina, não é vovó, mãe de santo, não. A vovó... Não é entidade, é pessoa. É entidade, né? Pessoa não, é espírito. Pois é, a avó que é essa jovem senhora encarnada vai dar um conselho a ela. Tá? Olha só o conselho, vamos lá.
Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não deis tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. Olha a forma como a vovó vai passar a mensagem para a menina. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Continua? Pode continuar. É víbora de brinquedo, que se quebra como vidro pelo impulso de nossas mãos. Bom, vamos parar aí, tá? Então, veja bem, a vovó está passando para a menina que a calúnia é isso, a calúnia é aquilo. Aí vamos já para outra travessão, Elisa. A pergunta do André Luiz. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. Então, A neta... vamos colocar nessa posição aí. Nós estamos recebendo de um parente nosso mais evoluído, tá? Uma ascendência positiva, alguém que consegue realmente, né, conversar conosco, tem uma autoridade moral sobre nós, mas será que nós vamos conseguir pegar tudo isso bonitinho? Vamos lá, o que é que vai falar agora? A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Porque nós estamos bem. Quando nós estamos assim, o que está acontecendo com a neta, nós estamos meio abestalhados, entendeu? Abestada, assim, meio, né? Não estamos bem lúcidos. Esse que é o grande problema. Mas o recado fica. Mas vamos lá, vamos continuar só mais esse pedacinho. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, então, veja bem, só um instantinho só. O desprendimento nosso no sono físico, isso é muito importante, é fragmentário, porque a gente vai e volta. Tanto que quando nós estamos com pesadelo, a maioria de nós, que parece que se lembra, isso é sonho, corre para o corpo e acorda. É fragmentário essa nossa saída do corpo. A gente não sai e fica a noite toda lá fora, não. Isso é fragmentário. Muito bem. E olha o que fala. A visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritos. Por quê? É do encarnado. Aqui, os órgãos físicos. Não são os órgãos espirituais. Vamos lá. Peraí, agora eu me perdi. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual do que percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Agora, olha só o que acontece conosco. Não tem dia que a gente amanhece bem disposto e tal, teve um probleminha no dia anterior. Olha só, a gente tem esses encontros no plano espiritual, com amigos, com parentes, com tudo mais. Olha o que vai falar aí agora. Isso, pelo menos, já aconteceu comigo, né? Acho que já aconteceu com todo mundo. Olá. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Só uma perguntinha. Alguém já aconteceu isso ou é novidade? Comigo já aconteceu várias vezes. Eu, de repente, acordar numa... Também. Já aconteceu comigo também, Franco.
Guardando a felicidade sem saber por quê, né? Né? E nós tivemos um encontro desse legal lá no plano espiritual. Veja bem o que está falando aí. O encontro é mais de espírito a espírito. Mas as sensações ficam, tá? Vamos lá, só para terminar esse pedacinho aí. Vamos lá. Dirá que sonhou Acorda- com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudicências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que Não, soberano peraí. conforto. Então, veja bem, a avó falou que a calúnia era uma serpente, mas que depois que ela disse que era calúnia, notar que a serpente era de vidro, que ia se espatifar, não sei o quê. E que ela fala sobre a flor aqui? E que, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Ela não se lembrou bem disso. Ela se lembrou que uma serpente ameaçadora, né, que de repente virou vidro, quebrou e se transformou numa flor. Quer dizer, ela ainda conseguiu alcançar, trazer para encarnada muita coisa, mas totalmente. A gente vê que isso é totalmente fora do que foi falado. Mas o que é importante é que a avó dela conseguiu dar ela o quê? Disposição, bom ânimo. Tá? E devido a isso, Elisa, pode fechar o Mensageiros também, tá? Devido a isso, hoje está uma coleção de livros, hein, gente? Afrânio, Fala, Afrânio, quem está falando? A Cláudia. Fala, Cláudia. O que eu também, de vez em quando, muito raro, mas vem sonhos para mim que eu lembro no dia seguinte, quando eu desperto, eu chego a escrever no caderno, assim, mais de 3 páginas, escrevendo do sonho que eu tive. É muito interessante, porque eu gosto quando isso acontece, porque eu fico com aquela reflexão durante o dia todo, e isso para mim é muito bom. Agora também teve vezes que eu ia me deitar para dormir e tal, e de repente meu corpo começava a formigar todo, e de repente eu queria voltar e não conseguia voltar. E aí com os olhos fechados eu conseguia ver toda uma cena assim de uma história e querendo voltar para o corpo e não conseguia de jeito nenhum. Depois de muito tempo é que eu conseguia voltar, entendeu? Então eu acho que isso tudo faz parte dos sonhos, né, da gente. Tudo é o desprendimento, tá? O corpo dorme, mas o espírito não. O espírito está constantemente em vigília, ele se afasta do corpo. Né? Aí vai acontecendo os lances. Fala, Zé. A gente tem que ver também que você passa de como é que se diz? Uma atmosfera para outra atmosfera. Uma densa para uma atmosfera mais rarefeita. É que nem o peixe saindo fora d'água. Então a gente fica meio que desorientado. Né? Então, quando quando as perguntas ou as respostas, o diálogo acontece, né, a gente não vai entender muito bem, a gente está desorientado. Né? Por isso que do brinquedo que virou serpente, de vidro, quebrou, ela vai pensar que é uma serpente realmente, né? E que não tem nada a ver com aquilo que a avó chegou. Mas a essência realmente está lá. Né? Uma hora ela vai lembrar da essência e vai fazer a coisa certa. Né? Mas a gente fica desorientado, com certeza. Rapaz, eu não sei se eu fico desorientado, não. Toda vez que eu me lembro de sonho, rapaz, não é brincadeira, não. Geralmente é bronca, cara. Não sei porquê. Né? Eu não sou tão certinho, mas é bronca. Né? É bronca. Eu já fui trabalhar com o Machado, com a dona Glória e tal, lá no centro. De vez em quando o nego me pega. Me pega assim. Eu não quero ir, não. Sai me arrastando. Bom, em vista disso tudo que foi falado, que o Zé completou aí, tá? Nós temos esse livrinho aqui que se chama Conduta Espírita. O novo já mudou a capa, tá? Que isso tudo é edição antiga.
E nós tiramos uma paginazinha justamente sobre essa questão de sonhos, que a gente às vezes fica muito preocupado com os sonhos, que, né, eu sonhei com isso, sonhei com alguém desencarnando, sonhei com que a minha galinha nasceu dente, e 1001 casos. É cada caso que a gente Caraca, que escuta. sonho absurdo. Pois é, quando sonha com sogra, né? Geralmente é a cobra, né? É a Mas sogra. cuidado com fake news, está dando problema, hein? Ih, rapaz, cuidado. Então a gente não se liga muito nos sonhos. Na realidade, não é bom se ligar demais nesses sonhos. Vamos até fazer uma reflexão, mas com tranquilidade. Porque o que foi falado aqui é justamente isso. Nós não temos assim uma vigília espiritual, né, normal. O Zé falou aí a questão das vibrações. Nós estamos presos a um corpo muito denso. As nossas vibrações, mesmo como espírito desdobrado, são muito lentas. Nós não alcançamos as vibrações do mundo espiritual, a não ser em caso de espíritos elevados. Quando no livro Nosso Lar, o André Luiz está assim andando, vê 2 vultos de azuis grandes passando. Ele, que é isso, meu Deus? Fica assustado. Aí a Narcisa, calma, André, são 2 cidadãos encarnados, espíritos de alta evolução. Quer dizer, eles estavam lá, não eram passeando, foram a trabalho. A gente vê em muitos livros espíritas, não. Os espíritos falando. O próprio Kardec, a gente imagina o espírito, né, que habitou o corpo do Allan Kardec. O Allan Kardec, ele foi o melhor médico que já existiu até hoje, sem ter mediunidade ostensiva. Porque ele, através da intuição, que ele era tão elevado, ele recebia a intuição do Espírito da Verdade. Ele não precisava, né, ouvir vozinha, nada disso, não. Ele recebia e ia anotando. Quer dizer, cada espírito é um espírito. Estou falando, no modo geral, nós temos muita dificuldade no plano espiritual. Então, o que nós recebemos é fragmentado. Tá? Nós fazemos isso que essa menina fez, nós enrolamos tudo, entendeu? Depois, a gente vai até desbaralhando, né? Embaralhamos tudo, mas a sensação que fica é que nos ajuda, que foi uma conversa de espírito para espírito. E assim como quando nós encarnamos, nós falamos que nós trazemos as tendências, né? Assim também fica isso aí, de uma certa forma, gravado em nós, que vai nos encorajar, dar forças, etc. Assim também pelo lado ruim. Quantas vezes a gente levanta, nossa senhora, não sei o que houve essa noite, que eu estou arrasado. Pode estar arrasado, sim. De repente foi levado para lugares ruins, esteve com a turma ruim, né? E nós que não estamos acostumados com isso, mas, né, no passado eu não sei, não bota a mão no fogo por ninguém. Mas hoje a gente estranha muito. A própria Dona Ivone Pereira, uma vez, veja bem, ela ia no plano espiritual trazer notícias para a gente, né? Nós também recebemos intuições. É isso aí o que o Zé falou? Só não escutamos. Nos envolvemos em barulhos materiais e assim não ouvimos. É verdade. É isso aí. Não prestamos atenção. Hein? Não prestamos atenção, nós estamos sempre dispersos. Por isso que o Espírito fala no livro Mensageiro, que levou a menina, a avó levou a menina para a casa de Dona Isabel, que lá tinha ambiente, tinha um silêncio, digamos assim, um silêncio. Que nós aqui no nosso dia a dia, poxa vida, imagina o Mário dirigindo um táxi. Não tem como ele receber uma informação, porque está ali, ou está com um passageiro, ou está dando atenção ao passageiro, ou está preocupado em pegar um passageiro. Né? Tem um negócio em casa cheio de código de barra, né, Mário? A gente fica preocupado com aquele papel. E assim por diante. O nosso dia a dia é estressante. Gostou, né, Mário? Nosso dia a dia é estressante, fica difícil. Né? Nós somos muito intuídos. Muito intuídos. Agora, quando nós estamos numa casa espírita, é outra coisa. O negócio entra que entra bonito, entra legal, a intuição. Mas esse ambiente mesmo que nós estamos fazendo aqui agora, eu acredito que também está legal, né? Está todo mundo assim interessado. Isso também cria uma corrente fluídica muito forte. Os próprios mentores nossos, amigos espirituais,
devem chegar até a gente, fazer até tratamento na gente, assim como é feito num centro espírita, devem também até estar nos tratando aí agora, né? E a intuição é isso aí, o Zé Antônio falou. Infelizmente, o nosso mundo é barulhento, exterior, e torna o nosso mundo interior também um pouco confuso. Mas quando nós conseguimos realmente pousar, digamos assim, né? Parar, o negócio volta à tona. Bom, voltando a esse livro, essa paginazinha, não sei se alguém copiou ela aí, que a Elisa colocou, que olha, gente, eu tive um dia muito ocupado hoje. Eu copiei. Pois é a página 30 do livro Conduta Espírita. Eu só botei o nome do livro, não coloquei a página. Essa página mesmo, Cláudia. Tá? Página que ele 30. falou 30 é porque é a lição 30, mas a página não é a 30. É, a lição 30 que eu falo, tá? Tive aquele dia do tiroteio. Sabe o que é o dia do tiroteio? Que você só tem que ficar só se escondendo, de vez em quando levanta para dar um tiro também, aquela confusão. É onde a intuição não entra, não tem como entrar a intuição, né? Eu realmente agora à tarde me lembrei, eu não passei o negócio lá para o grupo Maria Vaz, estou desde manhã com isso na mente, tá? Desde manhã, e não consegui. Mas vamos lá, quem não conseguiu copiar é só escutar. O que o André Luiz fala que deve ser a nossa conduta, o livro se chama Conduta Espírita, perante os sonhos, tá? Vamos lá? Vamos lá. Então, perante os sonhos, do livro Conduta Espírita. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Ou seja, ele está falando justamente o que nós já falamos. Nós não devemos nos preocupar tanto. Eu sonhei com isso, sonhei que a ponte ia cair, que a sogra morreu, que não sei quem passou mal. Olha, não devemos... Mas Fran, tem sonho que é tipo um aviso também. É intuitivo, né? Você tem que prestar atenção. Né? Sonhos premonitórios. É. Mas veja bem, os sonhos premonitórios, geralmente, eles se dirigem a fatos bons. Porque os espíritos que não gostam da gente adoram dar notícias desagradáveis a gente, que a gente recebe também nos sonhos, tá? E fica impressionado com aquilo. Até, de uma certa forma, ajudando a acontecer, ou seja, criando expectativa e jogando até uma vibrando vez... em cima da situação. Olha só, dentro da casa espírita eu ouvi uma coisa assim mesmo. Eu tive na casa da minha irmã, isso é uma espírita, tá? Muitos anos de casa espírita, eu que era novo na época, ouvi isso. Eu estive na casa da minha irmã e ela recebeu lá uma entidade que falou que eu ia me separar por isso, por isso, por isso. Eu fiquei olhando assim, eu não tinha muito estudo, mas pensei, vem cá, por que ela deve acreditar nessa entidade? Porque eu sei que as boas entidades não passam esse tipo de informação só, não é isso? Foi o que eu pensei, veja bem, foi o que eu pensei. E eu não tinha estudo nenhum, estava começando. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso que o André Luiz está falando, que a gente às vezes cria né, essas expectativas em cima de uma coisa e acaba jogando vibrações para ajudar a acontecer. Tá? Não devemos, assim, o que o André está falando aqui, não devemos, como é que fala aqui? Devemos encarar com naturalidade. Depois pode falar mais sonhos na vigília que no sono natural, ou seja, nós sonhamos mais acordados do que Verdade. dormindo, tá? E, infelizmente, nossos sonhos acordados na vigília nem sempre também são bons, não. É verdade. Nós estamos imaginando coisas. Olha só. Não acrediteis em todos os espíritos. Essa é a lei. Eu me lembro que Dona Glória, quando a gente estava começando, que tinha aquelas aulinhas, né? E aí o pessoal falava muito de sonho, e a Dona Glória virou para a gente e falou assim, nem no sonho, se falando de sonho, nem tudo que parece é. Às vezes você vê uma coisa como essa menina, tá vendo? E não tem nada a ver com aquilo que é a realidade. Então, não se impressionem com os sonhos.
porque às vezes vocês se impressionam com uma coisa que não é para se impressionar, que não é nada demais, entendeu? É Só que aí a verdade. gente já cria uma expectativa, vai acontecer algo, entendeu? E aí Ai, meu Deus. Hã? aí atrapalha a chegada das intuições que o José Antônio falou, que você não tem ouvidos para perceber as intuições, porque você está focado no sonho que você teve, que foi um horror. É isso aí. Mais algum Afrânio, comentário? Afrânio, Oi. Fala, seu Afrânio, Oi. Miramês, na página dessa questão 340, da questão 343, tem uma parte que ele diz assim: precisamos rever o nosso ambiente interno e renovar nossos sentimentos pela força do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, os nossos sonhos, tanto de encarnado como de desencarnados, tornar-se-ão lindos e perfeitos na perfeita ordem no universo. Atraímos para nós o que somos por dentro do coração. Então, depende de como a gente vai dormir, né? Se a gente vai dormir direto, sem pensar em orar, sem dar uma lidazinha no Evangelho, muita coisa pode acontecer durante a noite, né? É, aconselhável orar, né? Se lembra daquela senhora lá de Salvador, né? A dona, você sabe bem o nome dela, lá, da Médio do Dival, da Otília Gonçalves. Otília Gonçalves. Pois é. Alguém escreveu uma coisa aí, Elisa? Quem foi? O que foi? O Zé Antônio botou promover a reforma íntima. É por isso que a dona Glória dizia que nem sempre tudo que parece é, porque a nossa influência moral sobre o nosso sono é muito grande. Nossa. Vamos lá agora, Elisa, vamos continuar. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo há sempre uma lição. Ouça bem, objetivos edificantes. Mesmo que o sonho seja uma coisa não legal, uma coisa, né? Então, peraí. O que é que tem de bom aí? O que é que eu posso aproveitar daí? O que é edificante para mim? Pode ser até isso aí. Poxa vida, não devo confiar nisso aí, não devo levar isso muito a sério. Já é um objetivo edificante que eu estou tirando desse sonho. Né? Que a gente tem cada sonho que Deus me livre, né? Mas é isso aí. Né? Não se prender demasiadamente, não se prender muito. Vamos lá, Elisa. Em tudo é sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Quer dizer, eu sonhei hoje com 4 números. Ai, a milhar do bicho. Nossa Senhora. Daí, essas aqui, interpretações supersticiosas, que tem pessoas, né, que falam, não, eu interpreto sonhos. Olha, interpretar sonho é uma coisa meio complicada, meio complicada. Nós vimos na Bíblia, lá, no Antigo Testamento, o José, mas o José também, o que me parece, é um espírito bem evoluído e que veio justamente com esse tipo de mediunidade preparado para isso. Vê que toda vez que falava um sonho para ele, ele conseguia chegar ao objetivo, né, que estava sendo mostrado ali. A história das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Poxa, como é que ele chegou, né, a essa conclusão? Serão 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Tá? Então, olha só, ele era um espírito preparado para isso. Ele veio numa missão, tá? E dentro dessa missão dele, esse tipo de mediunidade dele, tá? Ele conseguia. E mesmo assim, sempre para o alto, né? Ele teve um lance lá que ele também fez uma previsão de um sonho lá de alguém que era funcionário lá do faraó, do capataz faraó, não me lembro bem, que também ele se deu mal. Porque ele alcançou também que um cara ia desencarnar. E ele se deu mal ali. Então, muito cuidado, tá, com as interpretações supersticiosas. Senão vai chegar no lugar, né? Tal, já sei.
seu marido está com uma loura. Vai logo vir assim. Aí que eu comecei, esse teu Ele sonho... tá com um copo de cerveja ou então com guaraná. Sou eu a copa de Guaraná, que nem cerveja é. Então, suco de laranja, tá com suco de laranja loura. Pode ser suco de laranja também. É porque chamam cerveja de loura gelada, então eu associei. Não, aí a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações, porque aparece logo o intérprete. Né? Sonha fogo. Ih, rapaz, você sonhou com isso? Peraí, vamos pensar aqui. Aí pronto. Aí vem aquele monte de carga d'água que a gente tem que abrir o guarda-chuva e se aguentar. Vamos lá. O que é que ele fala no final? Objetivos elevados, tempo aproveitado. Acautelar-se quanto às comunicações intervivos no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O Camille Flammarion tem 2 ou 3 livros, 3 livros na FEB, A Morte e Seus Mistérios. Há alguns casos que ele coloca lá dessa comunicação da seguinte forma: a pessoa ia desencarnar, estava muito preocupada com um parente, com a irmã, com a mãe, com o tio, sei lá com quem for, e naquela época a comunicação, em 1850 e pouco, era horrível, né? Não tinha quase, né? Aí sim, o espírito ia lá visitar o parente, e no outro dia chegava a notícia também, tua irmã desencarnou, teu pai desencarnou, etc. Eu sonhei com ele essa noite. Quer dizer, é uma coisa raríssima. Tanto que o Camille Flammarion colocou isso no livro, por ser um fato raro, tá? O que ele fala, a sua autenticidade é bastante rara, por quê? Para espírito evoluído, né, eu acho que o Miramês fala também nessa página aí, seu Roberto, sobre a questão que no futuro nós faremos esses encontros sem vigília, encarnado e desencarnado, no futuro. E tem um exemplo disso no passado. Quando a gente pega o livro Paulo Estevam, o Emmanuel nos fala que na igreja de Antioquia havia comunicações de voz direta. O que é voz direta? Você, de repente, receber instrução do espírito, sem passar por uma garganta humana. O próprio espírito, aproveitando aqueles fluidos, né, do ambiente, a condição elevada daqueles pensamentos, daquela reunião, está lá no livro Paulo Estevam, sobre essas reuniões, né? E depois a igreja da Antioquia também começou a ter, né, coisa que não existe, né? Os ciúmes, a inveja, a vaidade, pronto, acabou tudo. Ou seja, o nosso barulho interno prejudica também o silêncio externo. Aí já estou falando de uma coisa completamente ao contrário. Tá? Na igreja de Antioquia aconteceu isso. Então, no futuro, nós teremos essas comunicações, não vão ser comunicações, vão ser conversas, tá? De acordo com o que o Miramês fala. Eu acreditei quando li isso por causa da igreja de Antioquia, 2000 anos atrás. Vamos lá? O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Eita, que coisa aqui, hein? Nós estamos mais livres trabalhando, tá? Nos deveres. Quando nós estamos cumprindo o nosso dever, nós somos mais livres. E todo mundo aqui adora cumprir o dever. Não é, Elisa? É uma beleza. É uma beleza, é uma beleza. Todo mundo adora. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Acho que está todo mundo com medo. Ninguém vai dormir essa noite. Né? Todo mundo vai ficar lá laranjada, né? A laranjada para a loura e televisão, Sky e tal. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oriundas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Isso aí é fogo, né? Porque é o tal negócio. A gente, vamos falar no primeiro lance que ele fala, encarar com naturalidade os sonhos, né? A gente não encara. Aí começa. O que acontece? Não tem aquela história do telefone sem fio?
Tá? A gente acha que viu uma coisa, começa a acrescentar coisa, e o que a gente acha que viu, que não viu, mas que pode ser, já faz parte do sonho. Olha só que coisa. Aí começa isso aí que ele está falando, essas extravagâncias. Então é melhor segurar a onda. A Cláudia está certa, escreve, fica na dela, né? Porque o que ele fala que é a lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Nós temos esse problema, né? O famoso telefone sem fio. Tudo que passa por a gente infelizmente, né? Que é gostoso, né? Aumentar um pouquinho. Principalmente uma fofoquinha, hein? Ah, meu Deus do céu. Mas o espírita não é fofoqueiro. Tá? Porque se for fofoqueiro, vai ser chamado de maledicente. Ninguém quer ser chamado de maledicente. Tá certo. Teve um gato até que miou aí, viu, rindo. Ela quer o Nelsinho. O Nelsinho está tomando banho. É a fã do Nelsinho. Vamos lá. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração, antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à tensão. E a verdade, a pergunta é essa. Todos nós oramos antes de dormir, mas o orar que eu falo assim, se desligando, né? A gente está falando, ele está falando aqui, a inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à atenção. Ou seja, aquela prece que a gente, né, se desligue, relaxe. Eu não nego. Tem dias que realmente eu tenho dificuldades, mas não deixo de orar. Mas há dificuldades. Tá? O nosso dia a dia, às vezes, nos impõe barreiras que nós devemos vencer. Né? Domar a mente é complexo. É verdade, mas Domar a gente vai chegar. É complexo. Quem já chegou lá, parabéns, tá? Acho que desse grupo tem uns 10 ou 12 aqui, só eu que não cheguei ainda lá. Tá? Então vocês me perdoem. Estou falando por mim, tá? Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se originam de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. Ou seja, reflexo psicológico é quando a gente passa o dia todo preocupado. Assim, é uma preocupação além do limite, tá? Eu tive um dia hoje estressante, mas nada de me preocupar, não, graças a Deus, tá? Estressante daquele, né? Não parar, correr, aqui é isso, aquilo, tá atrasado, quebrou, aperta o parafuso ali, etc. Mas isso aí também pode, né? Ter um reflexo nos meus sonhos. E então é esse aqui que fala aqui, de transformações relativas ao próprio campo orgânico. A Elisa, agora que eu estou sabendo, está com a buchada de bode lá para comer. Tá? Não é, filhinha, sopa de ervilha. Dentro da sopa de ervilha tem aquele pezinho daquele bichinho que faz... Né? Não como carne de porco. Não como carne de porco. Aí não quer dormir bem, né? Quer dormir bem, com uma feijoada, quer dormir bem. Então, isso também vai perturbar os nossos sonhos. Aliás, quando a gente está comendo essas coisas, nós sabemos que vem alguns irmãozinhos também participar do banquete, né? O banquete não é só nosso, é igual a questão do... O Ramatiz fala que quem bebe é o quê? O caneco vivo, né? E nós vemos nos livros espíritas. Quando a gente bebe, a gente convida um monte de gente conosco, né? Para beber conosco. Fumar, né? Etc. Então, a gente está comendo, né, coisas pesadas demais, principalmente quando nós já estamos também numa... Quando a gente é novo, ainda dá para... Né, mas depois de uma certa idade, que o nosso metabolismo fica bem lento, né, a gente não deve abusar. E isso vai influenciar também. Tive um pesadelo horrível essa noite. Sonhei que eu estava num quintal, matei 3 porcos. Comeu buchada de bode antes de dormir e feijoada. Queria sonhar com o quê? Com os anjos lá no céu? Eu estive lá no céu, vi um monte de anjinho. Gabriel, não sei o que, Eliel, tudo com El, né? Eliel, hebraico é Deus. Gabriel, não sei o que de Deus. Eliel. Mas aqui, será que alguém come feijoada de noite? O quê? Onde eu trabalho, minha filha, lá na região que eu trabalho, tudo é possível, tá?
Né, Zé Roberto? Já sabia disso. Machado comia buchada de bode de noite, segundo ele. Aquilo era papo. Aquilo era papo. Não sei, não. Vamos lá. Vamos lá, gente. O espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações. Quer dizer que o espírito passou o dia até legal, numa boa, numa nice, tranquilo, sem estresse, mas chega de noite, né? Faz uma alimentação dessa, não vai ter paz. Ou então o contrário, passou o dia, né, vegano, vegano, mas pô, o dia chutando balde, xingando todo mundo, se aborrecendo, né, estressado, vai ter reflexo. Vai ter reflexo, e o reflexo também pode, né, chegar ao sonho, que na realidade não são sonhos, são desdobramentos. Aí nós vamos nos encontrar com quem é aqueles que nós o dia todo convidamos para estar conosco. Não é isso? No Mundo Maior, no livro Mundo Maior, que sexta-feira nós vamos começar o capítulo 1, logo no capítulo 3 vai ter um caso desse, do cara que convidou o outro o dia inteiro, tá? O dia inteiro, falando mal do outro desencarnado. O que é que ele convidou para ficar com ele à noite? O desencarnado, tá? É um dos primeiros casos, viu, Cláudio? Já contei um pouquinho do livro, viu? Vamos chegar lá. O make-off. Capítulo 3. E o que é que está escrito embaixo? Aqui no final está escrito assim. E rejeita as questões loucas. Paulo, na carta aos Timóteos, segunda carta aos Timóteos, no capítulo 2, versículo 23. Então, vamos rejeitar tudo aquilo, tá? Que não é, né? Como ele fala aqui, tem um lance que ele fala aqui sobre a questão da lógica e bom senso. Tudo que não estiver dentro de uma lógica, de um bom senso, vamos rejeitar. Alguém se lembra aí do apelido de Allan Kardec, que o Camille Flammarion falou até no dia do enterro do Allan Kardec, em frente ao túmulo? Então, ele fala, o que é que foi, Elisa? Bom senso encarnado. Isso. Allan Kardec foi o bom senso encarnado. Porque o Allan Kardec, tudo que ele pegava, ele realmente fazia uma análise, tá? Revisava para depois lançar para a gente. Tá? Tanto que ele se utilizava que hoje não se chama Revista Espírita, eram os jornais psicológicos. Ele recebia as cartas de vários lugares do mundo, analisava, tá? Lia, relia e, intuído, respondia as cartas ali, porque aquelas cartas foram se tornando causos que foram parar no Livro dos Médiuns, tá? Foram parar no Céu e Inferno. Quer dizer, muitas coisas ele tirou de notícias que vinham do mundo afora, e cruzando sempre isso, o raciocínio, a lógica e principalmente o bom senso. Então, até em relação aos nossos, né, ao nosso dormir, tá? Para que nós possamos, de acordo com a pergunta do livro aqui dos Espíritos, ter essas boas visitas, ter essas ajudas dos irmãos espirituais quando estamos doentes, é nos preparar, orar e vigiar, e preparar o dia inteiro, né? Vê de novo a pergunta, Elisa, que nós nem lemos a resposta. Pergunta 343 do Livro dos Espíritos. Os que vemos em sonho, que nos testemunham o afeto e que nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Resposta. Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarnado. Encarcerado. Encarcerado? Encarcerado. Concluí antes de ler. Vem visitar um encarcerado, ou seja, nós estamos no cárcere, presos à carne, tá? Tá bom? Então eles vêm nos visitar, como a gente vai lá em Bangu 1, Bangu 2, quem vai, né? Eu nunca fui visitar alguém lá no presídio, né? Somos nós, presidiários. Ainda não fui. Da carne que eu tô falando. Da carne eu também nunca fui, não, né? Não deve ser legal, tá? Não deve ser legal, mas tem gente que faz esse trabalho, e o trabalho, sim, é bom, tá? É legal. Agora é um pouco, infelizmente, pesado, né? Muito pesado. Gente, alguém quer comentar algo? São 8h30, né? Nós conseguimos fazer mais uma perguntinha do Livro dos Espíritos, né? Ninguém comenta nada? Ninguém quer falar nada.
não acredito. Nada Ali- Eu já declarado. falei dos sonhos. Eu adoro sonhar. você Eu falou. gosto de sonhar. Eu, quando Não, mas- vou me deitar, eu sempre rezo, faço as minhas orações todos os dias. E eu vou, assim, na esperança de conseguir lembrar do sonho no dia seguinte. Eu peço sempre a Deus, aos mestres, Jesus, que eu consiga, se eu tiver o merecimento, de lembrar. Porque é muito bom, porque te traz, assim, é como se você tivesse... Eu tenho sonhos que parecem, assim,